né? Maldições, como já falamos aqui, algumas delas, a maldição hereditária, né? Que demônios familiares, espírito, né? Espírito do álcool, espírito de prostituição, espírito de engano, espírito de larápio, de ladrão, e essas coisas todas, né? E aí, dentro desse segmento, né? E eu vou ler até aqui um versículo da palavra de Deus, aonde eles tomam por base, né, sobre esta maldição, principalmente a maldição hereditária, que está lá no livro de Êxodo capítulo 20, onde a epígrafe nos fala ali sobre os 10 mandamentos, né? E a partir do versículo 4 podemos ler, né, até o versículo 6, onde diz a palavra do Senhor assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, com base, né, neste capítulo e nesses versículos, então eles defendem aí, né, esta teoria aí, esse pensamento, esta doutrina, podemos dizer assim, porque é um ensino, né, uma doutrina acerca da maldição hereditária. Também a questão da maldição por alguma palavra lançada por alguém no passado, né? A questão que a mãe diz alguma palavra para o filho, ou o avô, enfim, e essa palavra ela traz ali vai trazer uma maldição, né? Ou começa a dizer por uma criança: você é um vagabundo, enfim, e aquela criança, quando crescer, vai se tornar um vagabundo. Então, a questão desta maldição por palavra lançada por alguém, né? E também a maldição ocasionada por algum tipo de pacto maligno, né? Alguém que fez algum pacto lá no passado, né? Enfim, e aí foi lançado aí uma maldição, né, sobre esta pessoa. E também aqueles que defendem a questão sobre a maldição do nome, né? Inclusive eles se apoiam lá na passagem, os textos bíblicos lá, quando Jacó, né? Jacó teve o seu nome mudado, né? De Jacó para Israel. Então, ali onde há essa troca de nome, então eles falam que aí Jacó passou a ser diferente. Mas vamos estar vendo algumas, né, devido ao tempo, não será possível nós estarmos comentando sobre todas estas maldições, mas eu dando como se diz, uma boa pincelada, né? E também acompanhando aí a palavra de Deus pela palavra do Senhor nosso Deus, teremos que ver o que a Bíblia diz sobre quebra de maldição, é bíblico, enfim, né? O que é esta quebra de maldição? Segundo os que defendem esta prática, é um processo onde as pessoas recebem um tratamento especial de libertação.
através de orações fortes, reuniões específicas, pagamentos de votos e outros, enfim, né? Determinados trabalhos que, segundo os que defendem esta doutrina, dizem que tem que ser realizado para uma pessoa poder se libertar, né? Tipo como um trabalho também regressivo, onde vão ver lá no passado a questão dos avós, a questão dos pais, e, enfim, para ver se não tem alguma situação onde esta pessoa hoje está passando por determinado problema, poderia ser algo, né, de uma maldição lá do passado que essa pessoa está enfrentando. Então eles trabalham em cima disso, né, fazendo aí alguns trabalhos aí um pouco exagerado, enfim, né, como há em determinados lugares aí, né, principalmente aí como nós falamos no meio dos neopentecostais, né, são pessoas prejudicadas em diversas áreas de suas vidas, né, como essas pessoas a qual eles colocam com pessoas que têm aí sobre elas uma maldição, pessoas que sofrem na sua vida, como a área sentimental, né? A área sentimental, onde envolve lá, né, relação matrimonial, conjugal, familiar, enfim, também a parte intelectual, né, a área intelectual, que as pessoas passam por situações, até mesmo perdendo a razão, entrando em depressão profunda, buscando o suicídio e tantas outras coisas, né? Também na área financeira, né? Pessoa se é pobre demais, miserável, enfim. Então, dentro da área profissional, não consegue se firmar em um emprego ou ter um bom emprego e por aí. Tudo com base, né? Com base, né, inicialmente sobre a questão da maldição, enfim, a hereditária e, é claro, principalmente a hereditária, né, com base nos versículos aqui, ou no versículo qual nós lemos, principalmente o versículo 5, né, onde Deus diz que visita, né, a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, meus irmãos, né, sobre a maldição hereditária, quando falamos de maldição hereditária, muitos pensamentos rondam nossa cabeça e com isso podemos ser alvo de muitas mentiras compartilhadas por aí. Há na sua família, né? Aí vem a pergunta para saber por que a pessoa está passando por aquele problema ou aquela situação. Há na sua família casos de câncer, pobreza, alcoolismo, perturbações mentais e emocionais, abusos sexuais, adultério, gravidez na adolescência, pornografia, depressão, divórcio, né? Uma série de perguntas. E segundo os defensores da doutrina da quebra de maldições, essas e outras situações são resultado dos pecados herdados de pais, avós, bisavós e etc, e etc. Ou de palavras malditas e até mesmo de um nome maldito, né? Um nome maldito aí que botou lá na criança, né? E aí a criança, coitada, né? Daí por causa daquele nome ela virou lá um monstrinho ou alguma outra coisa lá que não deu certo, né? Essas afirmações, nós vimos que estas afirmações podem levar as pessoas a questionar algumas situações que estão passando.
E ao questionar estas situações que estão passando, é mesmo, eu tenho lá um determinado problema, parece que lá meu avô, parece que a minha avó, parece que meu tio, minha tia, teve alguma coisa similar, ou teve algum problema, né? Então a pessoa começa a abrir aí, né? Abrir uma porta para o adversário. Começa a abrir uma porta para o adversário e dar lugar para que ele possa, né, trabalhar na vida desta pessoa, né, escravizando ela dentro desse pensamento e aí até mesmo colocando em dúvida a libertação que ela obteve através do Senhor Jesus, né? E isso, como estamos falando, que dessas igrejas que muitas vezes colocam sobre essa quebra de maldição, que tem que ser feito, tem que ser trabalhado entre os cristãos, entre a própria igreja, né? Nós vimos, irmãos, que isso aí coloca, né, as pessoas a pensar, né, que eu estou vulnerável a determinada situação, por isso que estou passando por este problema, por isso não consigo me firmar, né? Se lá meu pai caiu, estou sujeito a cair, eu vou cair, se meu avô caiu, estou sujeito a cair também e passar por determinado problema. E eu olho que o apóstolo Pedro recomendou, né? O apóstolo Pedro recomendou lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 9, não anotei aqui o versículo, vamos ver, capítulo 5 e o versículo de número, se não me trai a memória, 8, versículo 8, onde Pedro diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a partir do momento que nós colocamos em dúvida a obra redentora, a obra libertadora do Senhor Jesus, nós podemos ser alvo, né, deste adversário, que é claro que vai aproveitar esta brecha, esta porta aberta e vai entrar por aí para tentar nos confundir e até confundir a muitos, né? E esquecendo do poder regenerador de Cristo, né, em sua vida. Então, por isso, nós devemos ter esse cuidado. Inclusive, Pedro, ele fala um versículo anterior, no versículo 7, ele sugere, né, a igreja, ou orienta a igreja, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Então, lançando sobre ele, né? Porque é claro, irmãos, amigos que estão participando conosco, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Vocês vão passar por situações difíceis, problemas, vão se afligir, né? Mas ele orienta que tenhamos bom ânimo, mas tenha bom ânimo, tenha um espírito animado, um espírito para cima, voltado, né, para o Senhor, né? E o Senhor disse que ele venceu, ele passou também e venceu. Então nós temos aí como nosso exemplo, né, aonde nós devemos colocar os nossos olhos, que é Cristo Jesus, que ele é o vencedor, ele venceu, né? Então nele, estando nele, tendo a presença dele, nós também vamos vencer.
aflições, vamos enfrentar enfermidades, né? Este corpo que é um corpo, né, que é sujeito às enfermidades, às situações difíceis, né, que nós enfrentamos, um próprio envelhecimento do corpo, enfim, que traz essas muitas enfermidades junto, como algum diz, né, que a idade ela não vem sozinha, né? Ela vem trazendo alguma coisinha. Aí já sentimos uma dorzinha na coluna, uma dorzinha na perna, e aí vem, às vezes, um problema de pressão, e por aí vai, né? Então, às vezes, se a gente dá lugar, se abre a porta para o inimigo, pois é, por isso que eu estou depressivo, essa depressão, isso aí é uma maldição que está sobre... Meu irmão, né? Aleluia, não abra esta porta para o inimigo, né? Nós vamos continuar aqui, né, trazendo aí o nosso pensamento e sobre este versículo aqui, esses versículos a qual nós lemos, nós vimos que o Senhor está tratando em especial com o povo de Israel, o povo a qual o Senhor está passando para eles ensinamentos, né? E o que eles deveriam praticar, guardar, observar, pois o Senhor estava conduzindo eles para uma terra prometida, né? A terra de Canaã, que inclusive aí é provavelmente um filho, né? O filho de Cã, né? Que é lá o filho de Noé, né? O qual foi amaldiçoado, Canaã, né? Então nós vimos, irmãos, que eles estão sendo preparados para ir para lá. E aqui o Senhor está falando especificamente a questão da idolatria, o pecado da idolatria, que eles não deveriam, né, adorar outros deuses. Então o Senhor está falando que aqui a consequência do pecado, né, é claro que se o filho vê o pai adorando um Deus, dizendo, não, esse aqui, esta caneca aqui, ó, esse aqui é o meu Deus, esse aqui é onde eu faço as minhas orações, deposito as minhas confianças, enfim, e tudo tem dado certo. O filho vai crescendo e aprendendo também a mesma coisa, a se distanciar de Deus, né? Se afastar de Deus, a não ser que ele venha ter um encontro ou chegar aí a ter um conhecimento acerca que existe outro também Deus, existe um único Deus. Então ele vai, né, através dele, como tem o seu livre arbítrio, a livre escolha de escolher seguir, né, lá os passos, o exemplo do Pai, ou não. E aqui o Senhor, né, ele não está como lançando, daí no caso, como nós vimos lá onde os neopentecostais falam, né, a maldição hereditária, o espírito demoníaco, o espírito demônio que visita os filhos do Pai, mas aqui não está falando que é um demônio, não está falando que é um espírito de demônio, está dizendo que é o próprio Deus, né, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade. Ele visita o quê? A maldade. É aquele que está na iniquidade, está no pecado, né? Está ensinando o filho a pecar. E claro que o filho vai sofrer a consequência daquele pecado também. E o filho do filho também, se for ensinado e continuar, né, a continuar naquele pecado, vai sofrer a consequência do pecado, que vai vir sobre ele, né, o juízo de Deus, o castigo de Deus, a repreensão de Deus, né? Então virá sobre ele. Mas agora a gente vê que então lá na quarta aqui visito, né, até a terceira e a quarta geração. Depois da quarta terminou a maldição, então só vai até a quarta, né? Só até um determinado ponto, depois termina. E aqui também nós vimos que o Senhor mesmo está dizendo que faz misericórdia em milhares, que amam e guardam os seus mandamentos.
está falando da questão de guardar o mandamento do Senhor. É como entra, né, a maldição. Claro, irmão, nós temos a maldição referente ao pecado. O pecado que entrou na humanidade, entrou através dos nossos pais, lá no jardim que estava no Éden, né? Lá em Adão, Eva, né? Onde entrou o pecado através deles, né? Nós vimos que daí esta maldição do pecado, a qual nós chamamos o pecado original, que foi passado, é passado para todos, né? E o pecado daí traz a morte, a separação de Deus. Então, esta maldição, nós sabemos que o pecado, ele traz as suas consequências seríssimas, sem dúvida nenhuma. Sabemos que tem pessoas que sofrem essa questão, né, por causa da questão do pecado. Mas nós podemos ver ainda, irmãos, você que está aí acompanhando, você pode abrir a tua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel nos fala aqui um tema muito importante sobre isso, que inclusive até mesmo os discípulos chegavam pensaram sobre esta questão do pecado, aliás, da maldição hereditária, né, de passar do pai para o filho o problema. O pai pecou lá, o filho vai pagar, né? Então nasceu doente, é porque os pais, quem sabe, fizeram alguma coisa, né? Nasceu lá com um problema de cegueira ou por deficiência física, o pai fez alguma coisa, e lá quando o Senhor, né, encontra aquele cego de nascença, e os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Foi o pai ou foi ele que pecou, né? Sabe, a criancinha pecou ali, né? Foi o pai ou pecou para que isso acontecesse com ele? E o Senhor disse: não, nem o pai nem ele pecou. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Mas eles tinham esse pensamento. Mas agora aqui em Ezequiel nós encontramos uma passagem muito importante, Ezequiel capítulo 18, onde ali a epígrafe deste texto, ela fala assim: a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal. E aqui, né, onde havia esse provérbio, a qual o Ezequiel traz ali como porta-voz de Deus, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarão. É uma pergunta, né? E vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Então nós, se seguirmos aqui a sequência desta leitura, né, o Senhor, parece aqui que faltou só desenhar, né, para a pessoa poder entender, porque ele dá bem a explicação, né? Sendo, pois, o homem justo e fazendo o juízo, a sua justiça, não cometendo sobre os comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, e vem todas as determinações, né? Fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Né? Então nós vimos, irmãos, que também fala assim: e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, enfim, fazer tudo que é errado diante do Senhor, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, né?
Então, aqui no prosseguimento, né, aí diz não comer sobre os montes, enfim, repete ali todas as mesmas versículos ali. O tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. E volta lá no versículo 20, o Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá. Aleluia. Então, mas também diz o versículo 21, é importante, né? Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então é isso sobre a questão de guardar a palavra do Senhor, né? Adão desobedeceu aquilo que Deus lhe disse, a palavra do Senhor transmitida a ele, então ele pecou, e com o pecado veio esta maldição do pecado que tem passado de geração em geração, e nós sabemos as drásticas consequências do pecado, né? A Bíblia nos mostra isto, e é claro que pode nos comprometer essas consequências, né? As consequências do pecado de alguém pode comprometer a família, trazer uma doença para a família, para a esposa, para os filhos, enfim, trazer uma destruição para a casa, tantas situações comprometedoras, é claro, né? Nós vimos isso, a questão de Adão e Eva, né? Pela maldição do pecado, que Paulo registra lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós vimos que trouxe uma consequência drástica, tremenda, né, onde nós encontramos já em Gênesis ali o momento que Deus teve que trazer juízo sobre a terra, né, pela corrupção, a maldade que cresceu grandemente no coração do homem. Consequência do quê? Consequência do pecado. Aleluia. Nós vimos, irmãos, um exemplo também, aqui mais um exemplo, nós vimos a questão do rei Davi, um homem amado de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, ele pecou, e esse pecado ele gerou consequência, né? Aquilo que ele semeou, aquilo que ele plantou, não adianta, foi nascer lá adiante, teve que colher, né? Não adianta querer deixar para outro, colhe, tira lá, vai fazer a colheita, né? Eu plantei, mas você vai lá colher, não é bem assim, né? Ele teve que ir lá e colher a consequência. Então isso que nós temos que entender. Claro, Deus perdoou Davi, chega e expressa lá no Salmo 51 com muita clareza o seu arrependimento, né, sobre o seu pecado, como Davi se arrepende e se volta para Deus, e Deus lhe perdoa, né? Deus perdoa Davi, aleluia, mas ficou ali a consequência, né, Vinícius? Não anulou, exatamente. Então é o que nós vimos a consequência do pecado na família, né? Nos filhos, né? Que sofreu a filha, que sofreu lá o filho, né? Aquele abuso, né? Que sofreu ali entre um incesto, né? Entre os filhos, depois a revolta de Absalão, né? A morte de Absalão, o problema ali generalizado na família, no seu governo, né? Que houve ficou desestruturado por isso, seu próprio general, os próprios sacerdotes ali, aqueles momentos de traição, enfim, né? E também o próprio povo que também sofreu com isso,
O próprio povo que acaba sofrendo, porque Davi era o rei, aquele que estava governando, administrando, né, aquele povo. Então houve as consequências, e consequência muito séria, né, sem dúvida nenhuma. Mas é claro que o pecado foi sanado. Isso é uma consequência que o pecado traz, né, que ele gera, né, aquela situação, aquele problema, né? Então, irmãos, né, nós vimos não temos aqui para darmos continuidade na questão, né, dos demais, sobre as demais maldições, mas esta questão da maldição hereditária, então nós vimos aí que a Bíblia não se contradiz. E é claro, o pai pode ser uma rica de uma pessoa que serve a Deus, busca a Deus, mas todos nós temos aí da parte de Deus o livre arbítrio. Nós podemos escolher, né? Escolher servir o Senhor ou não servir, nos aproximarmos do Senhor ou não nos aproximarmos, né? Querer estar na presença do Senhor ou não, obedecer a Ele ou não. Nós temos esse direito, o Senhor nos deu esse livre arbítrio, né? A qual nós temos esse direito de escolher. Você pode estar ali, eu vou pecar ou não vou pecar, é uma escolha sua, né? Pode vir, mas tem o tentador, tem um momento difícil, é claro que vem o tentador, vem e se apresenta, né, com as suas tentações, mas você aí tem ali todo o direito de escolher pecar ou não pecar. Você lembra de José lá no Egito? José, né, qual seus irmãos chamavam de o sonhador, a qual Deus tinha um projeto na vida dele? Pois é, José passou por aquela situação, mas no momento ali que a esposa de Potifar se oferece para ele, José, ele tem ali um momento de tomar a sua escolha, de ser infiel àquele que depositou a confiança nele, ser infiel a Deus, pecar ou não. Então ele resolveu não pecar, ele resolveu sair daquele lugar, ele resolveu fugir daquele lugar para não pecar, né? Ele teve a escolha e ele fez a melhor escolha, né? Não pecar, continuar com a bênção de Deus, não abrir aí uma porta para o inimigo poder agir na vida dele, né? Ou trazer consequências graves aí sobre a vida dele, sobre a sua família, enfim, pois Deus tinha um projeto na vida dele, um projeto para ser executado através de José. Então, irmãos, nós vimos que nós podemos, né, essa questão, porque o pai lá bebia, o filho vai beber. Não, mas quantos exemplos que nós temos que pai bebia ou fumava e depois o filho não tem nada disso, não, uma pessoa totalmente diferente. E várias situações. É claro que tem ali um exemplo, é claro que tem uma influência, né? Tudo pode contribuir, mas quem vai fazer a escolha é a pessoa que vai escolher, né? Que vai tomar aquela sua decisão de escolha. Eu quero ser assim uma pessoa, né, que gasta o seu tempo ali, né, me embriagando, sendo uma pessoa, né, que não venha falar coisa com coisa, uma pessoa que muitos da sociedade não aceitam, não gostam. Eu vou fazer a escolha, né? E você pode, né, fazer a escolha olhando para os bons exemplos, como muitos fazem, né? Até mesmo na igreja, nós sempre falamos isso na igreja. Tem gente que às vezes quer olhar para aquele lá que não quer nada com Deus, quer olhar às vezes muitas vezes para o infiel, aquele que está ali acompanhando somente, mas tem muitos, né, que olham para aquele que está servindo o Senhor com dedicação, tomam como um bom exemplo, né? Como disse Paulo, sejam meus imitadores. Olha para mim, diz o apóstolo Paulo, né?
levando a igreja, dizendo à igreja que deveria olhar para alguém que realmente está servindo o Senhor, está se dedicando na obra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, né, vamos ver aqui mais algo rapidamente, né, que o horário já foi também, né, e queremos já em seguida trazendo os versículos aqui para você glorificar o Senhor, exaltar o Senhor e continuar firme na presença do Senhor Jesus. A respeito dos nomes, né, rapidamente aí, não encontramos referência bíblica alguma sobre o ensino da maldição no nome. Olha, se um nome é garantia de sucesso, por que personagens com bons nomes fracassaram? Podemos analisar os seguintes nomes: Abias, Jeová é pai; Absalão, pai da paz; Judas. Você já conhece alguém com esse nome chamado Judas, Vinícius? Eu estava pensando se conhecia alguém. Ninguém, às vezes, não coloca, né? É a questão, claro, que o nome pode trazer ali, né, a criança depois sofrer lá no colégio, entre os amigos, enfim, porque logo fala Judas, o que te vem à mente? Traição, traidor, traíra, como diz alguns, né? Então logo vem isso aí. Mas Judas, sabe o que significa o nome Judas? Louvor, né? Louvor. Então nós encontramos aqui Jeová é pai, pai da paz, louvor. Todos esses, apesar de seus bons nomes, se corromperam. Então alguém diz, não, porque lá o pai deu um nome para o filho, coitadinho do filho, né? Pá, meu Deus do céu, tadinho, por isso que esse guri sofre, por isso que essa menina sofre, né? E aí dão lugar, dão margem para o inimigo, né? Abre portas para o inimigo, e isso traz um problema sério, né? E também pelo outro lado, nós vimos personagens com nomes significados ruins, ou não tão ruins, mas pelo menos, né, que alcançaram a aprovação de Deus, como no caso Paulo. Paulo é pequeno, né? É pequeno. Alguém diz, isso aí é pequeno, mas olha, o grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo, né? Um grande missionário, né? Tremendo, né, Vinícius? E aí? Alguém pode dizer, isso é um pequenininho, vai. Epafrodito é encantador, né? Epafrodito foi um discípulo lá de Paulo, né? Era de Paulo, né? Felipe, amigo dos cavalos ou amigo dos animais, né? Mas também foi um grande evangelista, um servo de Deus. E Caleb, sabe o que quer dizer Caleb? Imagina, tu tem em casa lá não tem um cachorrinho lá? Quer dizer cão, cachorro, né? Então Caleb, e olha Caleb, né? Caleb junto com Josué, né? Que levantou a voz, foi lá e não, vamos possuir a terra, Deus é conosco, enfim. Depois com seus 85 anos lá, disse, não, me dá aquele monte lá, o Monte Hebron, a qual o Senhor prometeu, que ainda me sinto com o mesmo vigor, a mesma força para subir lá e tomar minha herança, agarrar minha herança. Então, quer dizer que aí o nome vai influenciar, né? Se você ouvir estas coisas que dizem por aí, né, que às vezes estão aí pela internet ou estão divulgando por aí, e você começar a ouvir, é verdade, pode ter essa maldição no meu nome. Por isso lá Deus, e eles usam aquela situação lá que Deus trocou o nome de Jacó, né? Jacó, o enganador, o malfeitor e tal. Não, Jacó quer dizer aquele que nasce agarrado lá no calcanhar, né? Simplesmente isso. E Deus troca lá o nome de Jacó. Se fosse a questão de mudar o nome, o que Jacó passou depois que saiu dali do Val de Jaboque? Vai ler lá na Bíblia, né? Vai ler, como diz uma vez um querido pastor, meu amigo, lê lá, tá lá na Bíblia,
Então, nós encontramos ali, irmãos, né, uma trajetória não muito boa de Jacó. Depois que ele teve aquele encontro com o Senhor, sai rengueando de lá, né? Sai rengueando o nome de Israel, agora eu estou grandão, agora eu estou com tudo, que é nada, né? Teve lá o estupro da sua filha, teve lá os filhos que se revoltam contra lá os príncipes de Siquém, a cidade de Siquém, comete aquela barbárie lá, né, tremenda, e Jacó já fica apreensivo, agora os povos vão se voltar contra nós. Então ele tem uma situação. Na sequência podemos falar da situação de José, né, a mentira dos filhos, o engano dos filhos, trazendo até uma roupa lá manchada de sangue, né, mentindo e falsificando lá a morte do irmão. Olha o que o que Jacó passa, né? Mudou o nome. Parecia que até ali parece que vinha, né? Ele vai sem nada lá para Padã Aram, vai lá para casa de Labão sem nada, né? Talvez só com a mochilinha dele, né, Vinícius? Ele vai para lá, não leva nada e chega lá e começa a enriquecer o homem. 20 anos lá, ele sai de lá com esposa, sai de lá com filho e sai de lá com grande bênção, né? Labão queria passar a perna dele e dizer, mas esse camarada, vamos trocar, vou te dar só as malhadas, é tua. Ele ia lá e, né, as malhadas eram abençoadas, a cria dela, né, vinha perfeita, sadia, e Jacó foi enriquecendo. Então Jacó enriqueceu, cresceu, ele vinha com, né, já tinha ali uma fazenda, uma riqueza tremenda, pessoas já trabalhando para ele. Então nós vimos que depois aí, agora teu nome é Israel, mas e aí? Então tem gente, tem que mudar nome, essa coisa. Não, irmão, não faz essa diferença. Nós poderíamos, vamos colocar um pouquinho mais aqui de tempero, dizendo assim, estes e outros exemplos, né, comprovam que o nome não faz o homem. Muda. Nós ainda ouvimos ali, foi no sábado, estava ali o pastor Efraim pregando em Mormaço e falou sobre a questão de Daniel, né? Daniel que foi lá para Babilônia, né? Foi levado cativo lá naquela leva de cativo, junto com os príncipes, os sábios, e levaram ele lá para ficar à disposição lá para depois ser treinado para trabalhar, para ficar ali junto ao rei, né, no palácio do rei, enfim. E eles trocam o nome de Daniel, né, que Daniel quer dizer o Senhor é meu juiz, e eles trocam, botam o nome pagão ali, né, Beltesazar, né, Bel quer dizer o Deus lá de Nabucodonosor, enfim, para tirar aquele elo lá, para ver se... Mas mudou Daniel? Não mudou o caráter de Daniel, não mudou o coração de Daniel. Daniel propôs em seu coração não se contaminar, né, lá com os manjares do rei. Daniel colocou em seu coração em servir e ser fiel ao Senhor. Então não é um nome que vai aí, né, mudar. Se fosse assim, caso contrário, as penitenciárias não estariam lotadas de pessoas com nomes bíblicos, tais como Mateus, Marcos, Lucas, João, Davi, Samuel, e aí vai, né? Que você escuta o nome desse, alguém da família provavelmente era crente, alguém da família ou, né, era lá, tinha uma simpatia, ou era simpática, né, evangélico, enfim, e colocou esse nome ali. Mas nós vimos que isso aí não influi. Então alguém diz, não, é por causa do teu nome. No caso, se eu chegasse lá e dissesse, não, meu nome é Paulo, eu dizia, sim, sabe qual é pequeno, por isso que tu te sente pequeno, por isso que o teu salário é pequeno, por isso que a tua família é pequena, por isso que não sei o que é. Aí imagina, né? Vamos trabalhar dentro disso. Se eu der liberdade, abertura para o inimigo vai entrar com tudo e vai bagunçar tudo, vai bagunçar a nossa cabeça, vai nos tirar aí do verdadeiro foco, que é Cristo Jesus.
Aleluia. Mas, meus irmãos, está muito bom, né? Estamos aqui interagindo com a palavra do Senhor, né? Mas nós vimos, irmãos, que a Bíblia ela nos ensina, assim, lá em 2 Coríntios, Paulo diz no capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então é claro, aquele que está vivendo lá uma vida no pecado, está vivendo lá uma vida totalmente desregrada, enfim, né? Nós não descartamos, né? Não é um trabalho de quebra, de maldição, fazer orações fortes, fazer corrente não sei do que, fazer isso, aquilo, ou professar isso, aquilo outro. Nós estamos tirando aí, né, ou colocando de lado, né, aquilo que o Senhor Jesus faz e pode fazer nas vidas. Então, o que nós podemos fazer? Aconselhar as pessoas, né? Discipular, né? Fazer um discipulado, ensinar esta pessoa que agora ela é uma nova criatura, que ela recebeu Jesus. Quantas pessoas nós já orientamos, e outra vez, né, não, mas para a glória do Senhor, né, uma irmã nossa, né, deu testemunho dizendo estava e realmente estava numa situação de depressão tremenda, e nós tivemos acompanhando esta família, aconselhando, né, aconselhando pela palavra, orando, né, por ela e mostrando pela palavra de Deus que se ela agora com Cristo, aceitou Cristo na vida dela, ela tinha que rejeitar aquela situação, mostrar. Aí houve um trabalho de discipulado, né? Até aquela irmã está liberta, hoje está liberta, tranquila, servindo o Senhor. Então, meus irmãos, né, isso sim, um discipulado, porque as pessoas estão lá vivendo no pecado, né? Estão ali dominadas por espíritos da maldade, enfim, é claro, não descartamos a atuação, como o apóstolo Paulo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim, né, contra as hostes infernais da maldade que estão nas regiões celestiais. Está lá em Éfeso capítulo 6, a partir do versículo 10, onde nós temos que nos fortalecer no Senhor, buscar esta força no Senhor e nos manter aí no Senhor. Então eu tenho que crer na palavra do Senhor que agora, né, que eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu sou uma nova criatura, nascemos de novo e as coisas velhas já passaram, né? Lá, o pecado do papai, do vovô, a situação, a bebida do papai, ou enfim, as situações desregradas, ou qualquer outra situação, as palavras que foram proferidas para mim, a surra que tomamos, enfim, isso passou, somos nova criatura, tudo agora se fez novo. Tudo se fez novo, porque estamos em Cristo. E você está em Cristo. E lá em 2 Romanos, no segundo ponto, Romanos 8 e 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, pode alguém pensar que é um livro apócrifo, né? Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora, escute, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Aí você está passando por uma rua ali, sai lá uma pessoa um espírito que está lá, né, tem a sua religião lá, afro-africana, está lá fazendo seu culto, passa por ali, vê você com a Bíblia na mão, seu crente isso, tal, e quer proferir uma maldição, né? Se você der abertura, se você abrir, né, deixar ali aquele que está rondando em volta adversário,
vai entrar lá o inimigo. Mas se você, né, está ali, não, eu estou com Cristo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, não vai te atingir, não vai atingir a tua família, não vai atingir os teus filhos, porque você está no Senhor e o Senhor está em você. E não vai poder entrar este espírito aí, porque a casa está ocupada. A casa que foi adornada, que foi expulso esse demônio, esse espírito mau que estava ali, e esta casa que é o teu coração, que foi adornada pelo Espírito Santo, ela não está vazia, ela tem luz, ela tem a presença do Senhor Jesus, ela tem a presença do Espírito Santo. Então muitas vezes, é claro, irmãos, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente, e o inimigo, ele quer de todas as formas procurar aí atingir a nossa mente, né? Atingir a nossa mente para nos confundir, para nos debilitar, para abrirmos uma porta para que ele possa entrar e trazer a turma dele toda, né? Então nós temos que manter Cristo em nossa vida, estar no Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o quê? E o maligno não lhe toca. Aleluia! E o maligno não lhe toca. Vejam, pessoas que aceitaram Jesus, estão com Jesus, estão cantando, estão orando, mas o maligno está lá dentro de casa, está lá no filho, mas não pode dar abertura, não pode abrir uma porta, você não pode colocar em dúvida a obra redentora de Cristo Jesus. Você não pode colocar em dúvida o poder do Senhor, aleluia, e a atuação do Senhor divina sobre a nossa vida. Então, aqui, como disse o apóstolo João, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nascemos do Senhor, fomos regenerados, nós não temos mais essa prática de viver pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva a si mesmo, para ter a bênção de Deus, e não a maldição do pecado. Então, aqui ele finaliza este versículo dizendo, e o maligno não lhe toca, não pode tocar. Ah, mas alguém disse lá, porque tem os invejosos, tem aqueles e é claro que as palavras ferem, as palavras machucam, né? Trazem contenda, trazem problema, enfim, né? É bem-aventurado, é abençoado por Deus aquele que consegue domar a sua língua, né? Que consegue ter esta graça de poder falar palavras temperadas, palavras que edificam. A gente sabe que alguns até lançam dizendo, você vai passar por isso, você vai não sei o que, vai sofrer, mas se você está no Senhor, o Senhor está em você, isso são palavras que não lhe faz nada, não faz nem cosquinha em você, a não ser que você abre uma porta, deixa entrar, você deixa descer o teu coração. Para finalizarmos aqui mais um versículo bíblico onde o Senhor disse, João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então o Senhor te libertou. Ah, mas o Senhor te libertou. Ah, meu pai morreu de não sei. O Senhor te libertou. Irmãos, né, rapidamente aqui, eu acho que ele não está participando, mas tive um problema com meu filho. Por quê? Porque a mãe faleceu com câncer, né? Um câncer na cabeça, enfim. E lá depois, na certa idade, que ele está quase próximo à idade que ela faleceu, seus 20 e pouco, começou a sentir dor de cabeça e botar na cabeça, pai, eu tenho que fazer tomografia, eu tenho que fazer ressonância magnética, eu tenho que ver porque isso, e começou a entrar ali meio em pânico.
foi lá fazer ressonância, foi lá fazer tomografia, quase passou mal lá fazendo aquele exame, né? Que tem que fazer aquele contraste, e o coitadinho passou mal ali, tudo para ver que não tinha nada. Eu disse, não, isso é coisa que tu abriu, deu margem na tua mente, e aí entra, né, e o inimigo começa a trabalhar naquilo ali, na nossa mente, aqueles pensamentos, é verdade, meu irmão teve, posso ter, enfim, meu avô teve, eu vou ter, aquela coisa toda. Mas, irmãos, nós temos hoje o Senhor Jesus que está conosco, o Senhor que nos libertou, nos fez livres. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. E para fechar aqui com chave de ouro, versículo 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer quem é esta verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Senhor Jesus. Aleluia, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não vai atrás destas conversas, né? Olha a maldição. Aquele que está no pecado, a maldição do pecado, a consequência do pecado, a qual nós temos que procurar resgatá-los de lá e trazê-los para esta maravilhosa luz. Aleluia! Parece que está ficando muito bom agora. Eu lembrei aqui que o apóstolo Pedro, né? Ele falou, quem somos nós agora? O que você é agora? Então, tenha isso no teu coração, né? Quando alguém vir te falar sobre isso, ou você ouvir sobre isso, não deixa o inimigo trabalhar aí na tua vida, né? O apóstolo Pedro diz assim, né, no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vocês têm esta maravilhosa luz, não está em trevas, né? Então, maldição hereditária, maldição por palavras, né? Demônios que vai passando pela família, espírito de adultério, espírito de alcoolismo. Oh, depois que você abraçou Jesus, depois que Jesus te abraçou, né? Ó, essas coisas aí já foram, né? Não fique preocupado com isso aí não, né? Se você está passando um momento difícil, um momento de aflições, lembra o que o Senhor disse lá, João 16:33, né? No mundo tereis aflições. E eu quero orar com você. Está muito bom, né? Respondemos aí, como eu disse para o Vinícius, tivemos um dia bem corrido, né? Mas graças a Deus, né? Estamos trazendo aí, né? esta resposta, né? Pela palavra do Senhor, né? Acerca deste tema aí, que é importante isso, muito importante. Louvado é o nome do Senhor. Aqui os nossos irmãos ainda continuam participando conosco. Bênção de Deus, aleluia. Irmã Elisângela, sempre conosco, paz do Senhor, tema muito importante, glória a Deus. Joás Pereira, meu grande amigo, Deus abençoe, irmão Joás, né? Nosso companheiro ali na obra do Senhor, quando atendemos o setor Panorama, Santo Tomé, né? É um companheiro ali. A paz do Senhor, pastor Paulo Freitas, um grande abraço, meu irmão. A paz do Senhor aqui, não sei, alguém que está escondido atrás de umas letras aqui que não se entende, né? Mas deve ser Isaac Reis, é isso aí. Maria e Victor, a nossa irmã Maria, Victor ali da cidade de Mormaço, Deus abençoe. Richard e Elisa, nossos queridos jovens aí trabalhando com os jovens, Deus abençoe, né? É claro, né, que Joás está participando, a consequência do pecado sempre vai vir, verdade, companheiro, sempre vai vir, né? Semeou, não adianta eu semear aqui e dizer, Vinícius, é para te colher, viu? Eu semeei, mas tu vai colher, principalmente quando é coisa ruim, né? Quando é bom, a pessoa quer ir lá colher e leva um balaio bem grande, né? Ei, tomara que dê 100 por uma, que vai dar muita coisa, porque eu semeei
Aleluia. Mas é verdade, né? Que Deus nos ajude, que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida. Você está guardado no Senhor, né? E como disse Deus, né? A palavra não se contradiz, viu? A palavra não se contradiz, a palavra do Senhor diz: aquele que pecar, esta alma que pecar, esta morrerá. Né? Então, aí vai tratar com o Senhor. Agora também, como diz o Senhor lá, né? Se o ímpio, aquele que está lá no pecado, na iniquidade, enfim, ele se converter, voltar para o Senhor, observar a palavra do Senhor, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então, aleluia, Jesus vai entrar em sua vida, vai mudar, né? Estas trevas aí vai, ó, porque o Senhor é a luz, como ele disse lá em João 8:12, o Senhor, ele é a luz do mundo, né? O Senhor é esta luz que onde chega as trevas, foi. Então você terá esta luz gloriosa iluminando a tua mente, teu pensamento, te ajudando a caminhar pelos retos caminhos do Senhor e ser uma bênção aí junto à tua família, aos teus amigos, no teu trabalho, na faculdade ou por onde você andar, você vai ser bênção, né? Você vai proferir bênção, palavras de bênção, palavras que venham abençoar vidas. Eu quero orar com você nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te adoramos, te louvamos, pois a sua palavra, ela é viva e eficaz. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão participando conosco desta live, aonde a tua palavra chegou, Senhor. Quem sabe alguém está sendo enganado ou foi enganado, Senhor, por estes que ainda acreditam, Senhor, nestas maldições. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que liberta, transforma, regenera. O Senhor nos fez livre. Ó Deus da glória, nós pedimos, Senhor, que venha ajudar os teus filhos, teus servos, aqueles que ainda, Senhor, estão presos lá, atados, né, na iniquidade, no pecado, na corrupção. Eu peço por suas vidas, Senhor, toca os seus corações e faz uma obra em suas vidas, que eles possam reconhecer o Senhor como seu Salvador, possam reconhecer o Senhor como seu Deus Todo-Poderoso, que pode, através de Jesus Cristo, alcançá-los, salvá-los, libertá-los. Aleluia, e desfazer todo esse mal que o inimigo, Satanás, o adversário tem semeado em seus corações. Eu oro e peço, Senhor, a sua bênção, esteja abençoando, dando força, saúde, graça, em o nome de Jesus. Abençoa todos os teus servos, teus filhos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco nesse momento, participando também, nos ajudando nesta programação. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus permitir, né? Lá no dia 29, né? Dia 29 de agosto, estaremos aqui, se existir para nós este dia, né? E o Senhor permitir, estaremos aqui com muita alegria, com mais um programa, Palavra Viva, com mais um tema, quem sabe sugerido por alguém ou uma sugestão, nós estaremos então trazendo aí com muita alegria. Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.